Viva! Desejamos a todos a paz do Senhor. Hoje trazemos para si a quarta e última aula da nossa escola bíblica, que temos estado a estudar sobre a segunda vinda de Jesus. O pastor Luís Reis deixou-nos este precioso ensino da palavra do Senhor. Fique connosco até ao fim. No princípio foste o Verbo, com Deus Altíssimo. A tua glória é um mistério revelado em Jesus. Quão belo esse nome é, quão belo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão belo esse nome é, incomparável até. Quão belo esse nome é, teu nome, Jesus. O céu sem nós tu não quiseste, e o trouxeste em Jesus. Amor maior que o meu pecado, quem nos pode separar? Quão perfeito esse nome é, quão perfeito esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão perfeito esse nome é, incomparável até. Quão perfeito esse nome é, teu nome, Jesus. Quão perfeito esse nome é, teu nome, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, aleluia. Aleluia, nós te adoramos, aleluia. Sempre és, Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, aleluia. Te adoramos, aleluia. Sempre és, aleluia. Morte vencida, o véu foi rasgado, calaste o pecado e a morte. Altos céus clamam, declaram a glória de quem em vitória se ergueu. Inigualável, incomparável.
tua é a glória, o nome que é sobre todo nome. Teu é o reino, tua é a glória, nome que é sobre todo nome. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, Meu Rei, poderoso este nome é, incomparável até, poderoso este nome é, teu nome Jesus, poderoso esse nome é, teu nome Jesus, poderoso esse nome é, teu nome Jesus. Mas que um dia será tirado do meio. Trata-se de quem? Do Espírito Santo, naturalmente. Do Espírito Santo, que está no meio do programa de Deus hoje, operando através da igreja para cumprir os propósitos de Deus. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo não será tirado do mundo, mas será tirado do meio para permitir que Satanás e as suas forças comecem a trabalhar. Ele já não, o Espírito Santo estará no mundo durante o dia do Senhor, mas não restringirá as forças do mal como faz hoje. Porque aquilo que detém é o Espírito Santo trabalhando através da igreja para refrear as forças do mal. O mundo está caminhando de mal a pior, mas o grande mal ainda não aconteceu. E não aconteceu porquê? Porque o Espírito Santo ainda está cá no meio da igreja. Mas quando a igreja for arrebatada, o ministério do Espírito, tal como hoje está operando, deixa de operar da mesma maneira. Mas o Espírito Santo continua a estar presente no mundo como acontecia no Antigo Testamento. Como acontecia no Antigo Testamento. Continua a estar presente no mundo. A presença da igreja no mundo, juntamente pela ação do Espírito, está a adiar a vinda do julgamento divino. É mais uma razão para nós compreendermos que a igreja não passará pela grande tribulação. Porque a igreja está no mundo atualmente impedindo que toda aquela desgraça que vai acontecer na grande tribulação aconteça. Deus não vai descarregar a sua ira da forma como nós vimos no Apocalipse e nas outras passagens, porque a igreja ainda cá está e o Espírito Santo ainda está trabalhando no seio da igreja. Nós temos o exemplo típico de Ló. Lembram-se? Enquanto ele esteve em Sodoma, a ira de Deus não foi descarregada. Só foi descarregada quando ele saiu. A mulher olhou para trás, talvez ficou com saudades de Sodoma, que o Senhor nos guarde. E foi convertida numa estátua de sal e foi julgada, não é? E aconteceu que ela pereceu com os habitantes de Sodoma. Mas Ló, ainda que foi ao sacão, não é? Os anjos apertaram com ele, não é? Nós não temos anjos a apertar connosco, mas temos a palavra de Deus a nos exortar, para nós escaparmos. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não estiveres ali chegado. E eu creio que este princípio se aplica exatamente à grande tribulação. Deus ainda não vai descarregar a sua ira, porque a igreja ainda está cá.
E só quando ela se retirar para a glória é que então começa esse tempo chamado o tempo da ira de Deus ou da ira do Cordeiro, como acabamos de ver. Os irmãos estão entendendo? Existem, meus irmãos, 2 programas a operarem no mundo de hoje. 2 programas. Há o programa da salvação de Deus. Deus está trabalhando na salvação dos perdidos. É por isso que a igreja não pode resignar-se, não pode estagnar, não pode perder a visão de que tem que ser usada para ganhar os perdidos para Cristo. Mas existe um programa paralelo do pecado de Satanás, que é o mistério da iniquidade. Enquanto que a igreja está no mundo para conquistar os perdidos para Jesus, este programa de Satanás também está no mundo. E ainda não está na sua plenitude, porque a igreja cá está. Os irmãos entendem? Portanto, logo que a igreja saia do contexto deste mundo, então o diabo fica de mãos livres. Embora a ira seja a ira de Deus, Deus vai usar Satanás para ser um instrumento também da sua ira. Vai ser um instrumento da sua ira. Deus tem um calendário para o seu programa e nada que Satanás faça pode mudar o calendário. Nada. Irmãos, o calendário de Deus vai cumprir-se integralmente. Deus estabeleceu um calendário para cumprir o seu programa. E esse calendário vai ser cumprido. Como houve uma plenitude dos tempos para a vinda de Cristo, diz que Cristo veio na plenitude dos tempos. Quando tudo estava preparado para Cristo vir ao mundo, dentro do plano de Deus, Ele veio ao mundo. Nasceu e fez-se homem. Pois também, meus amados, haverá também uma plenitude dos tempos para a aparição do Anticristo, que não está fora do calendário divino. Vai haver uma plenitude, ou o tempo exato do calendário. Quando se diz a plenitude dos tempos, significa o tempo exato no calendário divino para que Jesus nascesse. Quando se diz a plenitude dos tempos para a aparição do Anticristo, significa o tempo exato no calendário divino para que o Anticristo apareça. E esse tempo é coincidente com a subida da igreja para a glória. Irmãos, estão a ver a situação? Está claro? Quando o programa do Ministério de Restrição do Espírito Santo terminar, o próximo evento que terá lugar será a revelação do Anticristo. Quando o programa do Espírito Santo, como está agora operando, terminar, então entra em ação o programa do Anticristo. E ele vai ter oportunidade de se manifestar. Outra pergunta. Haverá salvação na grande tribulação? Será que as pessoas, ainda na grande tribulação, podem ser salvas? Teremos nós maneira de provar isto pela Bíblia? Vamos ver, irmãos. Joel 2, 31 e 32. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Portanto, ainda há na grande tribulação, segundo este versículo, segundo Joel, a profecia de Joel, alguns que vão ser salvos e que o Senhor vai chamar à salvação e, consequentemente, vão aceitar a salvação em Cristo Jesus.
Temos em Daniel 12:1 também. Os irmãos que estão a apontar podem apontar. E depois aparece em Apocalipse, capítulo 7, verso 4, diz que João ouviu o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Portanto, é mais um grupo, estes 44.000 selados. Jeremias 37 também mostra, como já lemos ainda há pouco, que Israel será salvo também na grande tribulação. Também os gentios serão salvos. Haverá salvação para os judeus e haverá salvação para os gentios. Como é que eles são salvos? À semelhança do Antigo Testamento. Porque antes do Novo Testamento já havia salvação. Já havia salvação. Assim também haverá salvação depois da igreja ser arrebatada. Em Apocalipse, capítulo 7 e o verso 9, fala não só que haverá salvação, mas que haverá uma multidão de salvos. Dá a impressão que no meio, irmãos, desta grande e horrível tribulação, muitos irão acordar para a salvação. Talvez muitos que ficaram e não foram arrebatados com a igreja, talvez alguns crentes frios, crentes desviados e até pessoas incrédulas que tiveram conhecimento da palavra de Deus e nunca quiseram ligar, no meio da fornalha da aflição, quem sabe se voltam para Deus e buscam o Senhor para serem salvos, não é? Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Vestiduras brancas são as vestes da salvação, não é? Portanto, equivale a dizer que são pessoas salvas. E com palmas nas mãos significa que alcançaram vitória, não é? E por isso são salvas. Muito bem? Apocalipse 7, ainda, verso 9, diz que vêm, quando perguntou que multidão é esta, é a multidão que vem da grande tribulação e lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. É uma forma de dizer que foram salvos, purificados pelo sangue de Jesus, também como alguns judeus e muitos gentios, uma multidão de gentios em que isso vai acontecer. Agora, como se processará a salvação? Como é que eles serão salvos? Abraão foi salvo? Fora do tempo da igreja. Ainda não havia tempo da igreja, pô, não? Mas ele foi salvo ou não foi? Foi salvo por quê? Foi justificado, que é uma palavra sinónima de salvo, pela fé. Porque não há outro meio, seja no Antigo Testamento, seja no tempo da igreja, seja na grande tribulação, para a salvação que não seja pela fé. Pela graça mediante a fé. É a mesma coisa. E com base na expiação de Cristo. Porque, irmãos, a salvação tem uma origem que é a graça de Deus. Tem uma base que é a expiação de Cristo. E tem um meio que é a fé. Então os irmãos agora agarrem-se bem às cadeiras, porque vão ouvir uma coisa que às vezes assustava os meus alunos de soteriologia. Lembram-se? Os irmãos não foram salvos pela fé.
Os irmãos foram salvos por Cristo mediante a fé. Percebem a diferença? Porque a fé não salva. E a fé tem valor em função do objeto da fé. Porque se a minha fé estiver na Virgem Maria, eu não sou salvo. Mas eu tenho fé. Mas não. Porque ela não salva, não é salvadora. Logo, não sou salvo. Se a minha fé estiver em Maomé, não sou salvo. Porque Maomé não é salvador. Mas eu tenho fé. Pois é. Mas o que está em causa é o objeto da fé. Eu sou salvo porque eu tenho fé no Salvador. No único Salvador. E é assim que também vão ser salvos. Baseado na expiação de Cristo. É o que diz que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. É outras palavras para dizer o quê? Que foram salvos pela fé na expiação de Cristo Jesus. Que é assim que toda a gente pode ser salva, porque não há outro meio, não há outro nome pelo qual possamos ser salvos, seja em que época for, a não ser no nome, e nome significa na pessoa de Jesus. Estamos a entender? E pelo ministério do Espírito Santo. Porque se não for com a ajuda do Espírito Santo, ninguém pode ter fé. Não. Podemos resistir, mas sem a ajuda do Espírito Santo, os irmãos aceitaram Jesus, por quê? Porque o Espírito Santo vos ajudou. E vocês, em vez de resistirem, aceitaram a ajuda. Porque a depravação do homem, a depravação total, não dá condições ao homem de, por si próprio, aceitar Jesus. Precisa daquilo que é chamada a ação do Espírito Santo ou da graça preveniente. E Deus quer, porque o Espírito Santo veio para convencer. Eu aceitei Jesus quando o Espírito Santo me convenceu que eu precisava dele. Agora, há muitos que não se deixam convencer. Porque embora, e aqui entramos noutro campo, porque embora os irmãos vejam que há aqui uma moeda com duas faces. É a ação divina e é o livre-arbítrio do homem. Deus quer que todos sejam salvos. E Deus criou as condições para que todos sejam salvos. E nem todos são, porquê? Porque Deus permite ao homem, porque Deus criou o homem com o livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa decisão própria. Embora o Espírito Santo me tenha ajudado, eu tive que fazer a minha decisão. Porque não foi Deus que decidiu por mim. Não foi o Espírito Santo que decidiu por mim. Ajudou-me na minha decisão, mas a decisão foi minha. Os irmãos percebem? Aqui temos a ação divina, há uma chamada em teologia sinergia. A sinergia entre a ação divina, a soberania divina e o livre-arbítrio do homem. Que os calvinistas abusam, e o calvinismo também está a entrar por aí, que é uma coisa séria. O calvinismo abusa desta situação. O que é que diz o calvinismo? Que quando Deus opera, o homem não pode resistir. A graça é irresistível. Não foi isso que a gente deu lá? A sua teologia, ainda se lembram? A graça é irresistível.
E Deus não chama todos, chama alguns. E como a graça é irresistível, todos aqueles que ele chama aceitam Jesus. Assim como eles ensinam que Jesus não morreu por todos. Morreu só por aqueles que aceitam Jesus. Já ouviram? Bom, não é novidade. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Deus, Jesus, vamos lá ver, a expiação de Cristo, já estamos a entrar noutra área, mas, enfim, as coisas, é assim, a expiação de Cristo é suficiente para todos. Todos. Jesus morreu por todos. Jesus morreu dando suficiência a todos para serem salvos. Mas nem todos são. Porquê? Porque uma coisa é a suficiência e outra coisa é a eficiência. A expiação é suficiente para todos, mas só é eficiente para aqueles que aceitam Jesus como Salvador. O gel de banho é suficiente para todos, não é? Mas há muita gente aí que é suficiente. Portanto, alguém que tenha em casa um frasco de gel de banho é suficiente para tomar um duche e ficar limpo. Mas essa suficiência tem que se tornar a eficiência. Quando? Quando a gente, ou quando destapa a rolha, ou quando aperta o coisa e começa a ensaboar, não é? Só aí é que podemos beneficiar da suficiência e da capacidade que o gel de banho tem para nos lavar, não é? O mesmo é com a salvação. Na Páscoa, o sangue do cordeiro era suficiente, mas para ser eficiente tinha que ser aplicado. Tinha que lá ir. Senão, tanto morria o primogênito do Egito como morria um primogênito dos judeus. Porque os primogênitos dos judeus não foram salvos por serem judeus. Foram salvos por causa do sangue que estava nas ombreiras das portas. Então temos Israel na grande tribulação, nós já vimos. Israel vai... O anticristo vai fintar Israel. Vai fazer uma aliança. Nós não temos muito tempo para entrar aqui em pormenores. Vai fazer uma aliança e, a meio da semana, quebra a aliança. E nós estamos a ver, irmãos, como isso vai ser possível. Os irmãos estão a ver os indícios de, por exemplo, os Estados Unidos e a Europa, que estão ao lado de Israel, mas a coisa, de vez em quando, abana. Vai haver uma altura que abana mesmo. E eles vão deixar de... Porque naquela altura já não é Estados Unidos, já não é Europa, será um governo mundial. E tudo indica que estamos a caminhar para aí, irmãos. E não estranhem que esse anticristo
possivelmente, eu não estou a fazer doutrina, estou a especular, agora estou a especular, possivelmente pode ser um robô de grande inteligência artificial, porque a Bíblia não diz que é um homem, diz que é uma besta. Uma besta animada. Que tenha um controle de todo, com uma capacidade sobre-humana de ter um controle sobre o mundo. De maneira que controla todas as pessoas. E quem não entrar no sistema, e quem não entrar no sistema significa quem não o adorar, quem não concordar com aquilo que ele está fazendo e com as suas leis, é um outsider. Fica clandestino. O que é que a Bíblia diz? Não pode comprar, não pode vender, não pode ter vida social, nem vida social. Será um outsider. E se for apanhado, estão a perceber? Portanto, é possível, irmãos, que nós estejamos a evoluir para encontrar uma máquina com capacidade de inteligência que controle o mundo. Eu disse que é possível. Depois não vão dizer que eu ensinei que era assim. Não estou ensinando que era assim. Estou pensando que pode ser assim. E se for para mim, não me é estranho. Eu espero é que não seja cá. Posso observar de cima, agora cá de baixo não quero observar isto. Diz que viu emergir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças. São figuras que às vezes sobre estas figuras, sobre a doutrina que eu cheguei até aqui com os irmãos, eu não tenho grandes dúvidas. Praticamente eu tenho certezas. Agora, sobre estas figuras, já não tenho tanta certeza. Porque isto são figuras que João usou justamente para iludir as autoridades romanas, para eles não perceberem, porque João queria dar uma mensagem de esperança à igreja, ao escrever o Apocalipse, percebem? Mas se ele fosse contar tudo sem entrar nestas figuras, quem pegasse no livro descobriria tudo aquilo que está relacionado com a igreja estava em perigo. Então ele usou estas figuras para quem não está dentro da palavra de Deus não percebe, não compreende, não é? Não compreende. Foi uma maneira de proteção. Os gentios também na grande tribulação teremos o grande império gentio, o último, que é, como já referi, os pés de barro, lembram-se? Que eu acredito, irmãos, que poderá ser, os irmãos estão a ver, 10, mas, e depois dizer, mas 10, mas agora a União Europeia tem mais de 10. Mas não significa exatamente que sejam 10 nações. Podem ser 10 etnias. E dentro da Europa há vários países que são independentes, mas que pertencem à mesma etnia. E os irmãos estão a ver como a União Europeia está-se a alastrar. É provável que este Império Romano restaurado, aliás, onde foi instituída a União Europeia,
Foi em Roma. Este anticristo será um perseguidor dos santos. Ele vai perseguir os santos. E, por fim, ele vai invadir Israel. E os irmãos já perceberam porquê? Porque Israel está no plano de Deus. E tudo o que é plano de Deus, o diabo vai tentar acabar e destruir. Só queria lembrar aos irmãos o seguinte: lembram-se de Adão e Eva? Estavam no plano de Deus? O que é que o diabo fez? Fê-los cair. Foi? A igreja está no plano de Deus. O que é que Jesus disse? As portas do inferno não prevalecerão. Significa que as portas do inferno, que são o diabo e os seus seguidores, iriam atacar a igreja. E os irmãos sabem que está atacando a igreja. De que maneira, não é? O povo de Israel é o povo de Deus. Tá? Não significa, atenção irmãos, não significa que Israel é perfeito e que não tenha cometido erros. Ouviram? Nós não podemos desculpar Israel como também Deus não o desculpa. Israel não é perfeito. Nós não somos fanáticos de Israel. Nós oramos pelo povo de Israel porque é o que a Bíblia diz e amamos o povo de Israel porque também é o povo de Deus. Agora, Israel tem feito asneiras e graves asneiras ao longo da sua história. E a maior asneira foi rejeitar Jesus como Salvador. Mas é o povo de Deus. Está no propósito de Deus. E o diabo quer acabar com isso. Mas o diabo não prevalecerá. Esta é a nossa grande vitória. Temos o maior dos amigos. Hã? Mas temos também o maior dos inimigos, irmãos. Nós temos todos o mesmo Salvador, mas também temos todos o mesmo adversário. Mas só há uma consolação e uma certeza, é que esse adversário está vencido, só que ainda não está convencido. Mas está vencido. Mas o programa de Deus para vencer o diabo não é um evento, é um processo. Ele será vencido na grande tribulação, será amarrado no poço do abismo durante o milénio, fica amarrado, mas no fim do milénio Deus ainda lhe dará oportunidade. Porque, irmãos, ninguém pode ser salvo sem ser provado. E o diabo ainda vai ser desamarrado no fim do milénio e vai tentar enganar e vai enganar muitos. Até que finalmente será definitivamente lançado no lago do fogo e enxofre com a besta e o falso profeta. E o inferno serão lançados aí, então isso vai acabar. Mas o diabo até ao fim será o grande adversário de Deus e de tudo aquilo que está inserido no plano de Deus. Os irmãos entendem? Mas o seu reinado vai acabar. Israel vai finalmente ser o povo de Deus, vivendo de acordo com a sua vontade e vivendo em perfeição. Não todo Israel, mas o remanescente.
sente? Aqueles que durante a tribulação se arrependeram e reconheceram que Jesus, afinal, que eles julgavam que era um simples profeta, afinal, Jesus é o Salvador. É o Messias. Estamos a entender? Amém? Perguntas sobre isto, porque sobre as outras é para ali. Alguma dúvida que subsistiu? Os irmãos, se adquirirem este livro, vão ter um maior desenvolvimento, porque em 4 aulas é impossível. Em 4 aulas, isto dava uma semana e peras. E peras. Mas os irmãos também, como são bons alunos, um cheirinho dá para os irmãos irem até... o cheirinho dá para os irmãos irem até a aprofundar e os irmãos levem para casa, estudem, vejam os versículos, leiam, porque o mais importante não é aquilo que eu disse, o mais importante é o que a Bíblia diz. Isso é que é importante. O que eu digo é importante se estiver de acordo com eu ou qualquer outro pregador ou ensinador, não é? Porque o que está em causa não é o que eu penso ou digo, o que está em causa é se eu digo e penso de acordo com a palavra de Deus. Mas, irmãos, nenhum, por muito sábio que seja, sabe tudo. Tire o cavalinho da chuva. Não sabe, não. Não sabe. Há muita coisa aqui que a gente ainda precisa saber. Precisamos saber. E à medida que vamos, Deus também vai revelando, não é? Mas, graças a Deus por aquilo. Irmã Paula. Eu tenho uma questão que foi levantada à hora do almoço, mais ou menos a resposta, creio que disse, mas gostava de ouvir o Luís Reis sobre o assunto. A Igreja foi instituída após o Pentecostes, não é? Ainda estamos a viver a era da Igreja. As pessoas do Antigo Testamento e aqueles que se vão converter na Grande Tribulação fazem parte da Igreja da Noiva do Cordeiro? Não. Eu estou convencido que a Igreja tem um papel especial e que esses têm o seu lugar. Talvez naquela expressão que Jesus usou, a Igreja é a noiva e eles são os amigos do noivo. Mas também não tenho uma posição muito clara sobre o assunto. Mas me parece que a Igreja, como tal, é única no plano de Deus. E todos aqueles que são membros da Igreja estão ao abrigo de um estatuto que é diferente tanto dos crentes do Antigo Testamento como daqueles que... Porquê? Porque vai haver 3... A primeira ressurreição tem 3 estágios. É os que são arrebatados, os que são salvos durante a grande tribulação e possivelmente aqueles que serão salvos durante o milénio também. Mas se uns e outros fazem parte da Igreja, eu não me inclino muito para isso. Acho que a Igreja tem um estatuto especial. Não quer dizer que não sejam tão salvos, vamos lá ver, não sejam tão salvos como os que pertencem à Igreja. Percebe? A salvação é a mesma. Agora, o papel que vão desempenhar na economia divina na eternidade futura é que eu acredito que vai ser um pouco diferente. Assim também,
todos os salvos são salvos, mas nem todos os salvos têm o mesmo galardão. E acredito também que todos os que não têm Jesus estão perdidos, estão condenados. Mas também acredito que nem todos têm o mesmo grau de condenação. É por isso que vão ao tribunal. Não apenas para ouvirem a sentença, mas para ouvirem também o grau da sentença. Porquê? Porque é que vão ao tribunal? Irmão, não fazia sentido. Porque eles já estão condenados. O que é que Jesus disse? Quem crê a mim é salvo. Quem não crê a mim já está condenado. Não é lá que eles vão ser condenados. Já estão condenados. Agora, possivelmente, no tribunal do Trono Branco, vão ouvir a declaração de condenação e o grau de condenação. O irmão, isso está na Bíblia? Literalmente não está. Mas me parece a mim, mas eu não estou fazendo doutrina disto, estão ouvindo? Que possivelmente será assim. Se não for, também não perdemos nada. Quem perde é quem está perdido. Não perdemos nada. Agora, que nem todos, agora o que é certo é, nem todos os crentes vão ter o mesmo galardão. E os irmãos já repararam naquele versículo que diz que serão salvos como pelo fogo? Que fogo é este? Já pensaram? Que fogo é este? Onde é que isso está? Lembram-se? Onde é que isso está? Onde é que está? Está em Coríntios, com certeza. Não? Exatamente. Exatamente. Se o que algum construir se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Fogo é este. Então, os meus irmãos e irmãs, leitores da Bíblia, nunca, já leram este versículo várias vezes, então nunca pensaram isto. Hã? Nunca pensaram que fogo é este. Oh, deixaram passar. Não se quiseram queimar. Será o fogo do inferno? A gente tem que estudar a Bíblia em função do contexto. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que as obras que têm valor, ele compara com ouro, prata e pedras preciosas, que, indo ao fogo, não ardem. Não perdem o valor. Entende, os irmãos? Ele compara as obras que não têm valor para Deus, compara-as a madeira, palha e feno. São materiais combustíveis. Significa que, passando pelo fogo, ardem, não têm valor. Então, que fogo é esse? O fogo é uma metáfora, é uma ilustração para mostrar o fogo significa a avaliação divina. As nossas obras vão ser avaliadas. Até se conta uma brincadeira, para desanuviar um bocadinho. Conta-se uma história que o galardão no céu era, quanto maior o galardão, maior era o carro, a marca do carro.
Então, estava lá olhando nisto, viram o irmão porteiro com um Lamborghini. Ei, pá, o irmão porteiro com um Lamborghini. Nisto viram o irmão diácono com um Ferrari. Ei, pá, Ferrari. Nisto olharam, olha, o pastor vem de skate. O pastor vem de skate. Vou-te ver a comparação. Não é o título que vai avaliar. Nós não seremos avaliados pelo título. Seremos avaliados pelas nossas obras. E se as nossas obras tiverem valor, receberemos galardão. Se elas passarem pela aprovação divina, o que é que eu fiz? Não foi o que o outro disse? Eu fiz. E Jesus diz, não, mas tu fizeste. Mas não te conheço. Jesus conhecia. Ora, o que ele não conhecia era que aquelas obras que eles fizeram tivessem algum valor para ele. E o que vai dar o galardão não é só o que fazemos, é aquilo que fazemos que tenha valor para Deus. Por isso, irmãos, Deus nos ajude a servi-lo, mas a servi-lo de maneira que aquilo que fazemos para Ele seja aprovado por Ele. Mesmo que não seja aprovado pelos homens, paciência. Desde que seja aprovado por Ele. Nós, ainda que nós devemos dar conta uns aos outros. Não é? Nós não estamos isolados. Devemos dar conta uns aos outros. Mas não devemos fazer coisas para agradar os outros. Devemos fazer coisas para agradar a Deus. Mesmo que os outros não se agradem. Se é para agradar a Deus, primeiro está o agradar a Deus. E é aí, no agradar a Deus, que nós seremos recompensados. Seremos recompensados. E creio que os outros, os ímpios, também serão recompensados de sinal contrário, não é? Quanto mais, porque nem todos têm o mesmo grau de malignidade, pois não? Mas eu não vou entrar aí, apenas levantei isto, mas os irmãos não se preocupam com isso, que isso é com eles, não é? Eles é que devem estar preocupados com isso e não nós. Nós devemos estar preocupados em tentar ganhá-los para Jesus. Isso é que deve ser a nossa preocupação, não é? A nossa preocupação deve ser essa e nunca por nunca acreditar que Jesus vai salvar todos. Porque Deus é amor, é amor. E nem todos vão para o céu, ouçam, irmãos, nem todos vão para o céu porque Deus é amor. O que é que faz no céu um indivíduo que estar aqui como os irmãos estão seria, passa a palavra, uma autêntica chatice? Gente, agora, convidasse aí um indivíduo para estar aqui, o incrédulo, estar aqui, ouvir o que ouviu, era uma autêntica chatice, ou não era? Então, o que é que faz esse indivíduo ir para o céu? No céu, se estar aqui uma tarde, ouvir estas coisas, é uma autêntica chatice. Imagina estar a eternidade no céu. Isso era a chatice das chatices. Então Deus, no seu amor, diz, não, eu não quero que tu fiques chateado no céu. Se há um lugar para ficar chateado, é o outro lado. Pronto. É amor, irmãos. Mesmo assim é amor. É amor. O indivíduo que está num culto, imagino, e não só, e alguns crentes até, um culto de hora e meia, já ficam todos a torcer-se, não é aqui não, a torcer-se, agora vai ter uma eternidade no céu. Então, Deus tenha misericórdia. Deus diz, não te sentes bem lá, não és obrigado a ir para lá. Tu só vais para lá se sentires bem lá. E eu espero que os irmãos e eu também nos sintamos bem para ir para lá. Amém? Há uma pergunta mais? Tens uma pergunta?
Então, faz favor. Era só para saber se, de um ponto de vista pré-tribulacionista, como é que nós devemos interpretar Mateus 24, versículo 22? Mateus 24, 22. É a passagem que diz que aqueles dias não fossem abreviados, que é por causa dos escolhidos que aqueles dias foram abreviados. E são. E são. E são. Ouve. Escuta. E são. São 7 anos. São 7 anos só. Hã? São só 7 anos. Porque se fosse, talvez, mais outros 7 anos, aí isso ninguém se salvaria, não. E é muito claro, fala da carne e não da alma. Os próprios corpos das pessoas. Se aqueles cataclismos continuassem a cair do céu, Bom, ninguém se salvaria em termos, e não só do aspecto físico, como também no aspecto espiritual, porque as pessoas não... Esses dias estão a brilhar. É uma semana. É uma semana de anos. E numa semana de anos, que talvez no princípio da semana seja apenas um tempo de engano, e no meio da semana quebra o engano, e então o anticristo vai revelar-se naquilo que ele é na realidade. Porque talvez nos primeiros 3 anos e meio ele vai ser... Porque um dos versículos nós não temos tempo, não é? É pena, porque podíamos entrar aqui com muita... Num dos versículos diz que João viu um cordeiro. Onde é que isto está? Eu já vi isto. Um cordeiro que parecia um cordeiro. E o anticristo, que é um imitador, ele não é só contra. Anti também pode ser traduzido por imitador de Cristo. Ele vai tentar imitar Cristo para receber também a adoração que é devida a Cristo. E na primeira metade dessa semana de anos, ele vai mostrar-se até com o povo de Israel. Ele vai ser uma bênção. O povo vai dizer, nunca tivemos um governo assim. Isto é formidável. Assim vale a pena. Não votamos, mas não é preciso votar, porque isto é... Porque eu acredito que ninguém vai votar naquela altura. Será a pior das ditaduras. Não, mas isto vai ser bom. As pessoas vão ter isto na primeira semana de anos. 3 anos e meio. Depois ele vai desmascarar-se. E aí sim, as nações e mesmo o sistema religioso, ele vai acabar com ele. Babilónia vai cair, também ele vai acabar com o sistema religioso. Porque ele vai querer adoração para ele próprio. Porque ele é uma encarnação do diabo também, não é? E o diabo vai querer ser adorado. Porque a grande batalha do diabo é ser adorado. Ele teve o desplante e o descaramento de pedir a Jesus, sugerir a Jesus que o adorasse. É preciso ser descarado, não é? É preciso ser atrevido. E ele é atrevido. A dizer ao Filho de Deus, àquele que é digno de toda a adoração, e só ele, adorá-lo. Que lhe daria o reino. E daria. E Jesus não tinha que passar pela cruz. Mas Jesus escolheu a cruz como meio de ganhar a vitória e não por sujeição ao diabo. Só que se Jesus tivesse cedido ao diabo, nunca teria sido ferido no calcanhar, mas também nunca iria feri-lo na cabeça.
Porque a profecia é que ele iria esmagar-lhe, não é ferir, esmagar-lhe a cabeça. E seria, nesse processo, seria ferido no calcanhar. Ferir no calcanhar significa uma ferida passageira. E a morte de Jesus foi passageira. Ele morreu, mas ele disse, amém. Eu gostava de ouvir Jesus naquela altura dizer, eu tenho poder para dar a minha vida. Ninguém tira de mim a minha vida. Ninguém tirou. Porque se alguém tirasse a vida de Jesus, o estarmos aqui e não estarmos era a mesma coisa. Não valia nada, irmãos. O que tem valor, o que torna Jesus o nosso Salvador, é que ninguém pôde tirar a vida dele. Ele de si mesmo a deu. E teve poder para dá-la e teve poder para tomá-la. É por isso que ele é o meu Salvador. A morte de Jesus não foi a morte de um mártir. E só morreu no tempo próprio. Porque antes quiseram matá-lo, mas ele não permitiu. Só foi no tempo próprio em que ele se deixou prender e se deixou matar. Vocês lembram-se, para concluir, se vocês me dão guita, vocês vão ficar aqui até à noite. Havia uma profecia que Jesus seria encontrado com os ricos na sua morte. Lembram-se? É importante essa profecia. O que é que significa isso? Que Jesus havia de ir para um sepulcro, propriedade de um rico. Porque se não fosse José de Arimateia e reclamar o corpo a Pilatos e levá-lo para um sepulcro por estrear, ainda ninguém tinha lá estado, para não haver confusões. Vocês estão a ver como Deus a trabalhar? Porque se não fosse isso, Jesus iria para a vala comum, como foram os outros dois. E na vala comum, como é que se podia provar que ele tinha ressuscitado? Estavam a sério deles. Já repararam? Deus não permitiu. Deus fez com que ele fosse para um sepulcro bem guardado, bem tudo, que é para não haver dúvidas de que aquele sepulcro foi só usado por Jesus, e o sepulcro está e continuará vazio para sempre. Porque senão Jesus tinha ido para a vala comum. E outra profecia é, nenhum dos ossos será quebrado. É interessante, não é? E quando iam para lhe quebrar os ossos, disseram, mas ele já morreu, pronto, não vale a pena. Vamos dar graças a Deus. Irmãos, foi um prazer grande estar com os irmãos. Sei que não consegui dizer tudo. Procurei dentro... Sim? Pode. Mateus? Sim. 29. Uh, 24, que? 31? Começa no 29 até o 31. Que falam da grande tribulação e depois diz que vão vir anjos recolher as pessoas dos quatro ventos. Eu julgo que esta situação tem a ver com a grande tribulação.
tem a ver com a grande tribulação e com os salvos que... É? Vai. Eu não sei se aqui céus, né, será o próprio céu ou será em termos das extremidades de um lado ao outro. Mas é uma boa pergunta que eu vou analisar. Que eu vou analisar melhor. Sim, todos os povos, tribos e nações. Pode ser que isto se identifique com isso, não é? O que nos leva a crer que há salvação e uma grande multidão será salva na grande tribulação, não é? Na grande tribulação. Eu tinha uma dúvida, estava a tomar nota e não me apercebi bem. A igreja é arrebatada antes da tribulação, está esclarecido. Mas é assim, a revelação do anticristo poderá acontecer antes Não, ou não. depois? É durante a grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja, com o início da grande tribulação. Na igreja não vai ter nenhuma relação com o anticristo. Se o vamos ver é de cima, que é muito melhor do que vê-lo de baixo, não é? Diz. Sim. Os crentes que morreram e serão ressuscitados, os que são cremados, o processo é o mesmo. Tanto dá serem gastos pelo fogo, como serem gastos pela terra. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Já me têm perguntado, é pecado ser cremado? Não, não vejo que é pecado ser cremado, de maneira nenhuma. Agora, o ser cremado ou ser enterrado, isso depende da consciência da pessoa. Porque também, irmãos, Jesus vir, quando Jesus vier e os mortos serem ressuscitados, é um mistério, irmãos. Porque já estão, o corpo está decomposto. Mas o Senhor sabe como fazer as coisas. Eu não sei como Ele vai fazer. Eu sei que Ele vai fazer. E chega. Agora não posso estar a especular como é que é, porque muitos corpos foram, uns foram comidos pelos animais, etc. Há muita forma de morrer. Mas qualquer que seja o tipo de morte, a Bíblia garante para os salvos essa ressurreição, com um corpo glorioso, que é um corpo que não é outro corpo. Aí temos que ver, não é outro corpo. É este corpo, mas glorificado. Estão a perceber? Eu acho que no céu nós temos possibilidade de nos conhecer. Eu espero conhecer o apóstolo Paulo, espero conhecer Abraão e tenho uma pergunta para fazer a Estevão. Lembram-se de Estevão? Ele viu o céu aberto e Jesus em pé. Dizem os peritos que Jesus se levantou do trono, estava sentado e se levantou para receber o proto-mártir da igreja. Não é? Bom, mas não é isso que eu vou perguntar. Quem estava a comandar a lapidação de Estevão? Era Saulo. Agora imaginem. Passado algum tempo,
Estevão, olha, hã? Tu também estás cá? Ai, tu também entraste, também estás cá. Eu acho que Estevão disse, estou vingado. Estou vingado. Porque a vingança do crente não é ver o mal dos nossos inimigos. A verdadeira vingança do crente é ver os seus inimigos salvos. E eu vou perguntar, Estevão, foi isso que tu disseste, não foi? Estou vingado. Então, Paulo, como é que foi isso? Pois, tu foi à pedra, eu fui à espada. Pá. Pronto, olha. É assim, rapaz. Ok, não haver... Tem outra pergunta, irmã Paula, faz favor. Pois eu tinha isto aqui também, mas é tanta coisa que é que não dá para. Os mortos. Eu tenho aqui material meu. Vamos ver. O estado intermediário dos mortos. Está aqui. Estava aqui. Mas os irmãos querem se ir embora. Eu não quero. Agora, se os irmãos querem. Mais 15 minutos e a gente acaba com isto? É? Muito bem. É chamado estado intermediário. Que estado intermediário é? Como é que nós podemos designar o estado intermediário? É a condição de todo o ser humano, quer seja salvo ou não, entre a sua morte e a sua ressurreição. Portanto, há um estado intermediário tanto para os salvos como para os não salvos. Porque é aquele espaço de tempo que vai entre a morte e a ressurreição. Estamos a perceber? Durante este estado, a parte imaterial do ser humano, a alma e o espírito, fica destituída do seu corpo permanente. É o que Pedro diz, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Portanto, ele usa a palavra tabernáculo para se referir ao corpo, como se fosse um tabernáculo, como se fosse uma tenda que acaba por ser desmontada e... Bom, temos de estar conscientes do que a Bíblia nitidamente ensina. Os justos não receberão a sua recompensa final, vejam, nem os ímpios o seu castigo final, enquanto não se realizarem as suas respectivas ressurreições. Só a partir da ressurreição é que os salvos comparecerão no tribunal de Cristo para serem recompensados e os ímpios no tribunal do trono branco para serem julgados. Ambas as classes, justos e ímpios, passarão por um estado intermediário aguardando esse evento. Qual é o evento? A ressurreição. Os cristãos falecidos vão estar com o Senhor, mas não recebem ainda o galardão final. O que é que Paulo diz? Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo para habitar com o Senhor. Para os salvos, logo que deixemos este corpo, vamos diretamente habitar com o Senhor. A alma, ou espírito do crente, por ocasião da sua separação do corpo, entra imediatamente na presença de Cristo. Esta é a nossa certeza. Imediatamente entramos na presença do Senhor. Os espíritos dos crentes que partiram estão em companhia de Deus, mas ainda sem corpo. Percebem? Estão em companhia de Deus. O espírito volta a Deus que o deu. Hebreus capítulo 12, versos 22 e 23.
mas tendo chegado ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e à universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqui teremos uma perfeição maior do que temos agora, mas ainda não temos a situação completa. E não temos porquê, respondem os irmãos, porque falta a ressurreição do corpo. Portanto, por ocasião da morte, os crentes entram no paraíso, mas ainda não na condição de ressuscitados. Foi arrebatado ao paraíso, diz Paulo, não é? Que ele foi arrebatado ao paraíso. Jesus, quando garantiu a um dos ladrões que estava pregado na cruz, na mesma altura com ele, o que é que Jesus garantiu? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Significa que o homem morreu, mas a sua parte espiritual foi para o paraíso. O estado do crente, imediatamente após a morte, é muitíssimo mais preferível do que a vida no corpo. É ainda mais preferível do que a vida no corpo deste mundo. O que é que Paulo diz em Filipenses 1:23? Porque partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ainda é incomparável melhor do que estarmos aqui no mundo, mas ainda não é uma situação completa. Os santos que partiram estão vivos e conscientes, embora não tendo corpo, mantêm-se vivos e conscientes. O que é que Deus disse? O que é que Jesus disse acerca de Deus? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Abraão, Isaac e Jacó ainda não ressuscitaram, mas estão vivos. Porque Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Lázaro estava vivo e consciente. O Lázaro, daquilo que se chama a parábola do rico e do Lázaro, não é parábola nenhuma, aquilo é uma situação real, porque não me parece ali parábola nenhuma, é uma situação real. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Portanto, Lázaro estava no seio de... Note que estamos agora, quando Jesus proferiu isto, estávamos antes da morte e da ressurreição de Jesus. Estamos a entender? Após a morte física, o salvo continua a viver com o Senhor. Notemos que a palavra dormir aqui significa a morte do salvo. Em 1 Tessalonicenses 5:10. Que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, e aqui não é dormir no sentido de fraqueza espiritual, dormir no sentido de morrer, porque a Bíblia emprega para o crente a morte, não emprega a palavra morte, emprega mais a palavra dormir. Vivamos em união com Ele. Os crentes que partiram encontram-se no estado de espera, descanso e bem-aventurança. É aquilo que temos em Apocalipse 6, 9 a 11. E em Apocalipse 14, 13. O que é que diz lá? 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aqui ainda não temos a ressurreição. Temos apenas os crentes que partem e estão no estado intermediário. Esperam a ressurreição do corpo, descansam das suas fadigas terrenas, têm uma verdadeira felicidade e possivelmente estão servindo o Senhor. Ainda estão servindo o Senhor, mas não numa situação completa. Embora sem corpo, que aguarda a ressurreição, mesmo assim servem a Deus. Santidade.
diz que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Portanto, vivem em santidade. Já se encontram em santidade perfeita, mas ainda não em perfeição absoluta. Porquê? Porque neste estado ainda não foram glorificados. Só serão glorificados após a ressurreição do corpo. Antes da ressurreição de Cristo e da sua ascensão ao céu, os crentes que partiram estavam no Seol ou Hades, juntamente com os ímpios. É isso que nós deduzimos daquilo que... Irmãos, não é só a minha mulher, não. É que como nós somos um para o outro, então não ficava bem. Não ficava bem. Estar um e ainda estar o outro, não é? Bom, isso é uma brincadeira. Antes da ressurreição e da ascensão ao céu de Cristo, os crentes partiram, estavam no Seol ou Hades. No entanto, os crentes, embora estando juntos no Seol ou Hades, encontravam-se num lugar chamado Seio de Abraão, o qual estava separado dos ímpios por um grande abismo, porque nem os salvos podiam passar para lá, nem os ímpios passar para o outro lado. Com a ascensão vitoriosa de Cristo ao céu, o chamado Seio de Abraão, que estava no Hades, foi transferido para o paraíso. Foi transferido para o paraíso. Daí Jesus dizer o quê? Hoje estarás comigo no paraíso. E há um versículo que parece que dá a entender isso mesmo, que se encontra em Efésios 4, 8 a 10. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. E penso que este cativeiro, porque antes da ressurreição e da vitória de Cristo, pela ressurreição, os crentes estavam todos no Hades, quer ímpios, quer salvos. Embora havia uma separação, não é? Agora, com a ressurreição de Cristo, os salvos passaram para o paraíso celeste e os ímpios continuaram no Hades, porque em Apocalipse vamos ver que o Hades deu os seus mortos. Não é? Significa que é na ressurreição dos ímpios que é dito que o Hades deu os seus mortos. Possivelmente, de acordo com o que nos parece no Apocalipse, o lugar do paraíso será debaixo do altar de Deus. Querem ver? Apocalipse 6:9. Então, a transferência do seio de Abraão para o paraíso. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar. O que é que ele viu? As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Isto está-se a referir aos salvos da grande tribulação, que estavam debaixo do altar. Possivelmente, irmãos, segundo aqui, então, temos os salvos debaixo do altar, no paraíso, aguardando o dia da ressurreição. O estado dos ímpios. Os ímpios são lançados Os ímpios também passam por um estado intermediário, onde aguardam o castigo final, que se realizará depois do juízo do grande trono branco, quando a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Quando aqui a Bíblia diz o Hades, significa, não é o Hades lugar, é todos aqueles que estão no Hades ou pertencem ao Hades, vão deixar de estar no Hades para passarem para o lago de fogo e
enxofre. O lugar do estado intermediário dos ímpios é o Seol ou Hades. Qual a situação dos ímpios no estado intermediário? Encontram-se em prisão? Estão em tormento e sofrimento conscientes? Já estão a sofrer e já estão em tormento, mas ainda não é o tormento final que irão sofrer no lago de fogo e enxofre. Estão debaixo da sentença de punição. Portanto, estão ainda a aguardar a sua presença no tribunal do trono branco, logo que sejam ressuscitados para ouvirem a punição final ou o castigo final. Portanto, nós, concluindo, os salvos vamos estar num lugar melhor, vamos estar na presença do Senhor, é incomparavelmente melhor, mas ainda não é a situação definitiva que iremos ter após a ressurreição. Está bom? A irmã Paula chegou a tirar uma fotografia aqui comigo, aqui. Não? Eu gostava de ter uma recordação para... Tiraram? Obrigado. É uma recordação. Eu sou... Sabe, os velhotes já gostam de recordações e tal. Está bom. Os irmãos, sobre isto, têm alguma dúvida? Ficaram mais ou menos esclarecidos sobre o estado? Agora, eu sei que os irmãos, quando nos encontrarmos lá, eu sei o que os irmãos vão dizer. Tenho a certeza absoluta. Pastor, você foi um muito mau pregador, mas muito mau pregador. Aquilo que você nos tentou dizer, oh meu amigo, aqui é incomparavelmente melhor do que aquilo que você nos quis ensinar, ó. E é mesmo incomparavelmente melhor do que qualquer ensino. Por isso vale a pena lá ir, não é? Havia um hino que dizia, ou não queres ir lá, lembram-se? Ou não queres ir lá, hein? Ou não queres ir lá, hein? Ou não queres ir lá, ou não queres ir lá. Nós queremos ir lá, não queremos? Uma palavra de oração para terminar. Amém. Venha nos visitar no nosso próximo culto. Nossas celebrações são em Montemor Novo, na Rua de Lisboa, número 70, às quartas-feiras pelas 21 horas e aos domingos às 10h30. Estamos também em Vendas Novas, na Rua Catarina Eufémia, número 1A, no bairro 7 de Setembro, às quintas-feiras pelas 20h30 e aos domingos pelas 17h30. Também pode nos visitar em Canha, na Rua Mário Salgueiro, número 10. O nosso telefone é o 919 100 019. 919 100 019. Contacte-nos para mais informações. Venha ouvir mais sobre o Evangelho de Jesus.